Lei penal no tempo. É o artigo 2º do Código Penal. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando, em virtude dela, a execução dos efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, mais uma vez, o artigo 5º da Constituição Federal aparece. Agora, aquele dispositivo que na Constituição estava lá no inciso 40, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, agora se encontra no Código Penal também. Então, nós temos aqui a retroatividade da lei penal mais benéfica, ou seja, uma lei penal que é mais benéfica, mais branda, melhor, deixa aquele condenado ou acusado em uma situação melhor, ela vai voltar. Então, nós temos aqui a retroatividade da lei penal mais benéfica, onde, ocorrendo a criação de uma norma penal mais branda, que gera benefícios a quem quer que seja, deverá ser aplicada de imediato. Então, se uma lei posterior deixa de considerar alguma conduta criminosa, essa conduta criminosa agora, como não sendo mais crime, ela não é mais considerada crime, cessam todos os seus efeitos penais, mesmo estando aquele processo em fase de execução da pena. Então, existem quatro implicações que surgem com esse dispositivo. Primeira, a chamada abolitio criminis, a famosa abolitio criminis, que é a abolição do crime. Então, a primeira implicação abolitio criminis, a abolição do crime, significa que aquela conduta que antes era considerada crime, ela deixa de ser considerada crime com essa nova lei. Então, uma nova lei veio e falou, tal conduta X, Y, Z, tais condutas X, Y, Z não são mais consideradas crimes. Então, agora não existe mais aquele crime. Então, nesse sentido, a lei passada, a antiga, que está sendo revogada, aquele fato que antes era típico, agora passa a não constituir mais fato típico, ou seja, um fato atípico. Por exemplo, nós temos o antigo crime de adultério, né? O adultério teve uma época, a traição era considerada crime, não é mais. Não confundam adultério com bigamia. São coisas distintas, são dispositivos, são crimes distintos. Então, adultério não é mais crime. Se por algum acaso alguém na época estivesse preso por adultério e viesse essa abolitio crimes, tinha que ser colocado na rua imediatamente. Inclusive, a extinção da punibilidade da abolitio criminis, se encontra no artigo 107, inciso 3 do Código Penal, que assim diz: extingue-se a punibilidade, 3, inciso 3, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. A segunda implicação, além da abolitio criminis, é a novatio legis in melius, ou seja, uma nova lei para melhor, uma nova lei que melhora. Então, a novatio legis in melius, ela ocorre quando uma nova lei, essa lei nova, é melhor para o réu. Mesmo que não venha a extinguir a punibilidade, mas melhora a situação dele. Por exemplo, melhora a pena. A pena que antes era de 10 a 20 anos, hoje ela se torna de 5 a 8. Então vai ter que reajustar, readequar, mesmo que o processo esteja em fase de execução. Se estiver na fase ainda instrutória, não veio a sentença condenatória, fica até um pouco mais fácil, porque o juiz vai se adequar à nova dosimetria penal. No entanto, se estiver em fase de execução, vai ter que se refazer, readequar. Então, se alguém está sendo processado e a lei posterior melhora a pena, nesse novo processo, se o réu for condenado, deverá ser aplicado a nova pena que é mais branda. O mesmo ocorre caso algum réu que já tenha sido condenado, como eu acabei de dizer, e devendo se rever a pena, a dosimetria da pena dele, mesmo que esteja em fase de execução. Então, mais uma vez, aqui nós estamos diante de uma lei mais benéfica, que sempre vai retroagir para beneficiar o réu, mesmo que não seja uma lei que extinga a punibilidade, mas é uma lei que melhora, novatio legis in melius.
A terceira implicação que surge com esse dispositivo, com o artigo 2º do Código Penal, é a novatio legis impégius, ou seja, uma nova lei que piora. Então aqui nós temos uma situação em que a lei nova, ela piora a situação do réu. Então nesse caso, vou dar o exemplo, utilizando o exemplo anterior que eu dei, na novatio legis impégius, agora a lei não é que ela melhorou a pena, ela piorou. Então a pena antes era de 5 a 10 anos. Agora a pena é de 10 a 20 anos. Essa nova lei, novatio legis impégius, ela piorou a situação do réu. Então, essa lei que piorou, ela não vai se aplicar, ela não vai retroagir para processos já findos ou que estejam em andamento, porque ela piora a situação. Então, a lei penal não retroage para piorar a situação do réu. Lei penal só retroage, só volta só ataca, gera efeitos em fatos retrógrados, passados, pretéritos, se melhorar. Então, mesmo que uma lei seja revogada e ela já não existe mais por essa lei nova, mas que ela piorou, esses efeitos não vão ser aplicados, porque são piores. E aí, a quarta implicação é a chamada novatio legis incriminadora. Então, a novatio legis incriminadora é uma nova lei que incrimina uma conduta. É uma nova lei que traz uma conduta nova, uma tipificação, um dispositivo, uma lei, enfim, traz uma norma penal que está dizendo que agora aquela conduta é crime. Então, estacionar, vamos dar um exemplo esdrúxulo apenas para fins didáticos, estacionar o carro na contramão, agora é crime. Agora é crime. Mas isso, utilizando do CTP, antigamente, né, nós poderíamos usar esse exemplo do CTP como hoje é muito utilizado o bafômetro para as que estão embriagados ao volante. Antigamente não era crime. Aí vem a novatio legis incriminadora e agora é. Então a novatio legis incriminadora é uma lei nova incriminadora. Ela incrimina uma conduta. Então a partir dela, somente a partir dela, é que se começará a investigar, prender, processar, condenar essas pessoas que estão praticando essa nova conduta incriminadora que surgiu com a novatio legis incriminadora, que agora veio uma definição de uma nova infração penal. Então nós temos uma nova conduta criminosa, um novo crime, que nunca vai retroagir para incriminar quem havia praticado aquela conduta antes dessa novatio legis incriminadora, antes dessa nova conduta ter sido confirmada pelos nossos legisladores. Valeu, pessoal.